com os maiores especialistas dos assuntos, além de notícias, cotações, previsão do tempo, tecnologia e muito mais. No ar, programa Boa Tarde Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas. Um oferecimento de Cicobi Cred Rural. Há 35 anos ajudando no crescimento de nossa terra e de nossa gente. Comber, soluções em secagem de grãos. Aumente sua produtividade com a Simple Agro Corporation. No Ritmo do Campo, 11 horas 33 minutos. Estamos chegando nesta quarta-feira, hoje dia 27 de novembro de 2024, para mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, sempre ao vivo e inédito aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro. Você já parou para pensar que o Natal brasileiro é um agronatal? Pois é, vamos falar mais sobre este assunto nesta edição aqui do Boa Tarde Produtor, com o pesquisador e escritor Evaristo de Miranda. Então fique ligado porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Boa Tarde Produtor. Começando o nosso Boa Tarde Produtor, ao vivo na frequência 100,9 para mais de 30 municípios aqui em Goiás e também para o Brasil e para o mundo através da internet no nosso canal do YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar Rio Verde FM lá no YouTube e você acompanha a gente com som e imagem de altíssima qualidade até 12h30. Teremos ainda a participação do consultor de mercado Enio Fernandes, comentando os principais assuntos que impactam o agro pelo Brasil e pelo mundo, e ainda o nosso Tome Nota com os principais eventos que movimentam o agro aqui em Rio Verde e região. Já está conectado com a gente o pesquisador e escritor Evaristo de Miranda. Olá, Evaristo, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você nesta edição do Boa Tarde Produtor. Aproveito para que você também faça a sua apresentação para o nosso público. Boa tarde, pessoal. É uma alegria participar com vocês. Boa tarde, Leonardo, todos que nos assistem. Vamos ter essa nossa conversa aqui sobre esse agronatal, não é? Com certeza. É um assunto muito interessante. Quando a Dares nos apresentou aqui essa sugestão de pauta, a gente acatou, porque realmente muito interessante. Apesar da gente saber que o Natal é um agronatal, mas a gente nunca teve essa perspectiva, essa análise, esse ponto de vista. Isso é muito bom e a gente vai falar mais sobre isso durante toda esta edição. Evaristo, conte-nos sobre sua jornada como pesquisador e escritor, como sua formação acadêmica e experiência na Embrapa influenciaram suas contribuições para a agropecuária brasileira. A minha carreira, eu fiz agronomia na França, né? Estudei lá, estudei agronomia na França, fiz depois mestrado e doutorado em ecologia. E trabalhei na África, o meu doutorado foi feito na África, na região semiárida da África, com produtores que viviam uma situação muito crítica de seca, de pobreza, etc., né? E estudei esses desequilíbrios, a relação entre os desequilíbrios ecológicos com os desequilíbrios agrícolas. Esse meu trabalho teve uma certa repercussão, ele trouxe algumas coisas inéditas sobre os problemas daquela região, e eu fui convidado para trabalhar na pesquisa, com a pesquisa científica na França. Eu estava começando já esse trabalho, imaginando que a minha carreira ia ser por lá, quando eu fui convidado para vir para a Embrapa. E acabei aceitando esse desafio e vim para ajudar a criar o primeiro centro de pesquisa da Embrapa no Trópico Semiárido, em Petrolina. Então, deixei Paris por Petrolina e valeu a pena. Nós montamos um centro muito forte em pesquisa, muito forte em irrigação. Havia um grande descrédito na época sobre isso. As pessoas diziam que não ia dar certo, que ia salinizar os solos, etc, etc. Eu gastei muito tempo conversando, explicando que não, que era tecnologia da Embrapa, que não era tecnologia do Neolítico, que a irrigação ia funcionar, que aquilo ia avançar. E hoje vocês veem, né, a região lá de Petrolina, o ano passado, exportou aí cerca de 1 bilhão de dólares, né, em frutas, né? É uma coisa extraordinária, quer dizer, o avanço que teve a irrigação com a tecnologia na transformação daquela região. Depois eu fui convidado pela Embrapa para ajudar também a construir e montar um segundo centro de pesquisa, esse em Jaguariúna, em São Paulo,
voltado para a questão do meio ambiente. É um centro que tinha muitos laboratórios, muita complexidade. Eu participei da montagem também desse centro e ali desenvolvemos vários projetos de pesquisa em todo o Brasil, ligados já à temática ambiental e da agricultura. E por último, também fui convidado na época do governo Sarney a organizar um centro de pesquisa voltado para o monitoramento territorial da agricultura. Com base, sobretudo, em imagens de satélite, que era uma coisa muito pioneira na época. E foi criada, na época, a Embrapa Territorial, não com esse nome, hoje é a Embrapa Territorial, um centro de pesquisa muito moderno, muito avançado, que acompanha o uso e a ocupação das terras no Brasil, não é? Que é muito dinâmica, não só porque muda tipo de cultivo, mas também a tecnologia, né? A irrigação para o grid, 2 safras, safrinha, formas de preparar o solo, enfim, é uma agricultura extremamente dinâmica no Brasil e esse centro tem dado contribuições para esse conhecimento territorial da agricultura brasileira. Então eu queria até agradecer, não é? A Deus e a todos, porque eu pude, nesses últimos 40 e poucos anos, viver de perto e talvez participar e talvez até dar alguma contribuição a essa enorme transformação que ocorreu na agricultura brasileira. Uma coisa era a agricultura brasileira nos anos de 1970, num país que importava alimentos, importava feijão, importava arroz, importava leite, importava carne, não é? E hoje um país que é um grande exportador de alimentos, com uma agricultura moderna, extremamente eficiente e sustentável. Essa é um pouco essa minha história e isso me deu a oportunidade de trabalhar sem exceção em todos os estados do Brasil, todos os estados eu tive a ocasião de ir mais de uma vez e manter assim uma rede de amizade com muitos produtores rurais em todo o Brasil. Perfeito, Evaristo. E quais são os principais desafios e oportunidades que você identifica para a pesquisa agropecuária no Brasil e como a Embrapa pode abordá-los para impulsionar o desenvolvimento do agro brasileiro? Eu acho que esses desafios eles têm sempre que ser buscados junto aos produtores, não é? Não é nos laboratórios, não é com os PhDs, com as maiores inteligências, não é? E, sobretudo, não é em Brasília que vai se definir o que é prioridade para a pesquisa agropecuária brasileira. Quem sabe as prioridades e os problemas do feijão são os produtores de feijão, são quem comercializa o feijão. E, é claro, é o centro de pesquisa da Embrapa de arroz e feijão. É a mesma coisa para o trigo, é a mesma coisa para o semiárido, etc. Então, existem muitas prioridades a serem atacadas, não é? Agora, é sempre preocupante, porque nesse momento a Embrapa vive uma verdadeira miséria em termos de recursos, nunca ela teve tão mal. 25 anos o orçamento não era tão baixo, tão pequeno, que mostra um certo descaso, né, do governo federal, tanto com o agro como com a ciência, né? Então, não adianta também a gente enumerar prioridades se do outro lado você não tiver os meios, né? Quem dá a missão dá os meios. Mas eu creio, né, que no caso da agricultura brasileira, a competitividade tem que ser um critério essencial. Não adianta você aumentar a produtividade se você não é competitivo, você não consegue vender, nem no mercado interno, nem no mercado internacional. Então, é fundamental que o mercado, não é, também ajude a definir essas prioridades. E elas vão sempre no sentido da competitividade. Existe muita tecnologia que aumenta a produção e a produtividade, mas não são economicamente viáveis, né? Hoje as coisas precisam ser economicamente viáveis, precisam ser também, em termos ambientais, sustentáveis, né? Com certeza, Evaristo. Como é que o senhor avalia o impacto da pesquisa da Embrapa na vida dos agricultores e também na segurança alimentar do nosso país e do mundo? E, ao contrário do que muita gente imagina, né? A Embrapa trabalha para o consumidor urbano, para quem vive nas cidades, né? Eles são, em última instância, os principais beneficiários da pesquisa agropecuária. Claro que a Embrapa trabalha para os produtores, mas visando quem? Visando os consumidores, né? Então, hoje nas cidades, você consome frango, né?
cotidianamente, uma coisa que no passado só se dava para doente, né? Só se comia eventualmente numa festa, num domingo, etc. Hoje não, né? Houve um barateamento da cesta básica muito grande no Brasil, graças ao avanço da agricultura. Os agricultores também melhoraram de renda, não é? Melhoraram o seu nível de vida, também se profissionalizaram. A Embrapa participou desse movimento. Ela não é a única, o único vetor. As universidades desenvolveram tecnologias, não é? Os institutos estaduais de pesquisa também contribuíram muito. Aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, muito antes da Embrapa, já dava grandes contribuições. Mas, enfim, é fundamental entender que hoje rentabilidade na agricultura depende de inovação. Sem inovação, você não tem rentabilidade. E sem rentabilidade, você não cuida do meio ambiente, não cuida da sustentabilidade. É como se diz, quem está no vermelho não consegue pensar no verde, né? Então, sustentabilidade, inovação e rentabilidade, para mim, se tornaram sinônimos na agricultura brasileira. Não é possível ter uma sem ter a outra. E é preocupante quando a gente vê certos retrocessos, como se houve atualmente, em particular pela própria ministra do Meio Ambiente, né? Condenando a modernidade, condenando os avanços da ciência e propondo uma espécie de obscurantismo, né? De retorno ao neolítico, como se a gente voltasse a praticar uma agricultura do neolítico, a gente fosse alimentar o Brasil, né? Alimentar a população. E o Brasil hoje participa da alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então nós temos uma responsabilidade extraordinária. Só a produção de grãos do Brasil alimenta 8 vezes a população brasileira. Seria suficiente para alimentar 8 vezes os brasileiros. Quer dizer, então, nós temos muitos excedentes, né? E produzimos também energia, produzimos fibra, ou seja, é uma agricultura que está num patamar muito avançado, mas tem que continuar investindo em inovação, em parte gerada pela pesquisa pública, mas também, cada vez mais, também gerada pela pesquisa das empresas privadas. Muito bem. E como a sua experiência na África influenciou a sua abordagem à ecologia e à agricultura no Brasil? Bem, eu estudei ecologia numa época que ninguém sabia direito o que era, né? Eu tinha que explicar toda vez, né? Meu pai ficou meio frustrado, doutorado em ecologia, o que é isso, né? Ninguém sabia. Então era uma coisa muito pioneira para a época, né? Tinha-se que explicar muito isso. Mas na escola de ecologia que eu aprendi, era uma ecologia de campo, né? Uma ecologia, como a gente dizia, que se aprende com os pés, né? E eu pratiquei essa união entre a ecologia e a agronomia lá no campo, na África, né? Eu saía de manhã com os pastores e ia anotando o que o gado comia, que plantas que ele comia, quanto ele caminhava, quanto tempo ele ficava ruminando, qual era a distância de um ponto de água. Enfim, eu estudei os sistemas de produção dos agricultores, tanto vegetal como animal, vendo de um lado a influência do clima, claro, do meio ambiente sobre eles, mas vendo também, né, o quanto as tecnologias, as técnicas permitiam a eles de se adaptar, de viver naquelas condições, né? E tentando imaginar no que as inovações poderiam ajudá-los a progredir, né? A África foi para mim, e é ainda, sempre uma experiência muito, assim, que coloca muitos interrogantes, não é? Claro, nós não podemos generalizar, também a África é maior que a América do Sul, quer dizer, tem uma diversidade de situações enorme. As regiões que eu conheço mais são os semiáridos. Eu trabalhei no Senegal, estive em Cabo Verde, estive, enfim, em vários países, no Níger, países do semiárido, né? Mas você vê que nas mesmas condições ecológicas, etnias diferentes têm resultados muito diferentes. Nas mesmas situações ecológicas, nas mesmas sequências de clima desfavorável, tem etnia que passa muito mal, tem etnia que consegue atravessar isso. E, em última instância, isso tem a ver com a organização social e com os sistemas de produção que eles têm, não é? Então, isso sempre me interessou. E no Brasil, eu também sempre procurei partir do sistema de produção dos agricultores, não é? Então, frequentemente, a gente se diz assim, o que poderia aumentar a produção, a produtividade desse produtor? Eu me interrogo primeiro uma outra coisa.
o que estaria limitando a produção e a produtividade do agricultor? Porque para aumentar a produção e a produtividade tem muita tecnologia, mas o agricultor não tem recurso para comprar e adotar tudo. Então ele deveria adotar aquelas que são realmente pertinentes no caso dele. E o que limita a produção e a produtividade em cada sistema de produção, em cada agricultor? Bom, para isso é necessário metodologia, para isso é necessário capacidade de análise científica, etc. E eu desenvolvi muito isso na África e desenvolvi sobretudo no Brasil, me inspirou muito nisso, né? Eu, entre os títulos que eu recebi ao longo desses 43 anos que eu fui pesquisador da Embrapa, recebi várias comendas, de todas eu me orgulho muito, mas o título de agrônomo do ano de 2021, né, é um título que me deixou muito feliz, muito honrado, né? E uma vez num debate, num evento agrícola, onde eu estava debatendo com empresas, defendendo um ponto de vista da Embrapa, que era diferente daquelas multinacionais, que são importantes para a agropecuária brasileira, mas nós tínhamos uma posição diferente, né? E aí, no final dessa reunião, como ela chegou assim no impasse, nós resolvemos parar por ali o debate. E quando a gente parou o debate, era lá em Ponta Porã. Teve um produtor, que eu não sei quem é, lá atrás, que se levantou e falou: não, peraí, esse debate não acabou. Eu queria dizer o seguinte: o dia que o doutor Evaristo morrer, e que vai demorar muito, mas o dia que ele morrer, nós iremos lá no túmulo dele e nós vamos escrever assim: sempre ficou do lado do produtor. Excelente, excelente. 11h49, eu preciso fazer um intervalo, mas antes eu quero perguntar para o senhor qual é o panorama atual da utilização de terras no Brasil, considerando agricultura, pastagem e reservas. Bem, a Embrapa fez e faz um trabalho, a Embrapa Territorial, de acompanhamento dessa situação, não é? Mas em grandes números, assim, hoje, toda a agricultura brasileira, quer dizer, a cana-de-açúcar, a soja, o milho, o feijão, a fruticultura, a laranja, toda a agricultura brasileira ocupa 8% do território nacional. Usa 8% do Brasil. Na Europa, na Alemanha, na França, eles usam para a agricultura 65% do território nacional. Na Dinamarca, eles chegam a usar mais de 75%. Eles passam o arado em 70% do território, a mesma coisa na Ucrânia, etc. O Brasil usa 8%. Mesmo países grandes, como a China, os Estados Unidos, utilizam 18%, 20% do seu território, 15%, a maioria deles mais que o dobro do Brasil, Argentina, etc. Então, para cultivar, cerca de 8%. Para a pecuária, cerca de 21% do território nacional, né? Cerca de 21% para a pecuária. Sendo que com a integração lavoura-pecuária, uma época do ano a pecuária é lavoura e uma época do ano a lavoura é pecuária. Mas o Brasil mantém preservado, destina à vegetação nativa 66,3% do seu território. Quer dizer, isso é raro no mundo. Não tem nenhum país da Europa, nenhum país desenvolvido, né, que chegue perto disso. Quer dizer, você dedicando a preservação da vegetação nativa, da biodiversidade, 66% do seu território. Sendo que 33% está dentro das propriedades rurais, a título de reserva legal, de área de preservação permanente e vegetação excedente. Basta entrar no site da Embrapa, esses dados existem por município. Se você quiser saber Jataí, se você quiser saber Cadarana, se você quiser saber Afogados da Engrazeira, Cruz Alta, Santa Maria, tem os dados, município por município, estado por estado, bioma por bioma, são dados mapeados, né, a partir do CAR, etc. Então é extraordinário o papel da agricultura brasileira. Ela preserva em terra privada mais de 1/3 do território nacional. Isso não existe no planeta em lugar nenhum. Os agricultores precisam ser conhecidos e, sobretudo, reconhecidos por esse enorme esforço. Não tem ninguém no Brasil que faça um esforço comparável em favor do meio ambiente.
Excelente. Vamos fazer uma pausa agora para o intervalo, mas o nosso assunto com o Evaristo vai continuar na sequência. Participe, 99491009 e pelo nosso chat no YouTube. Daqui a pouco a gente vai ver as primeiras participações que vão chegando por aqui. Daqui a pouco a gente volta agora, 11h52. Você já viu a taxa de administração dos consórcios do Sicoob Cred Rural? É a melhor taxa de administração do Brasil, a partir de 7,5%. É a sua chance de realizar seus sonhos. A cada 10 mil em cotas de consórcio, você concorre a um carro 0 km e a 150 prêmios de 100 mil pontos Coopera. A promoção é válida de 18 a 30 de novembro. Não fique de fora. Sicoob Cred Rural, fazendo parte da sua vida, fazendo parte do seu sonho. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Comber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Comber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Comber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Comber, soluções em secagem de grãos. O Brasil consegue fazer isso graças à inovação. Ele não conseguia no passado, mas hoje sim. Primeiro porque ele tem uma base genética muito boa. Então, nós temos sementes, variedades. Todo ano, à disposição daquele que vai plantar soja, tem mais de uma centena de variedades de ciclo curto, ciclo longo, ciclo médio, com diversas características para as diversas regiões do Brasil, ou mesmo para o milho, etc. E a mesma coisa para o rebanho bovino, né? Hoje que nós temos de diversidade genética, raças adaptadas aos mais diversos ambientes, às mais diversas finalidades de produção de carne, leite, etc. Então, primeiro nós desenvolvemos muito essa parte de tropicalização das plantas e dos animais, dos trópicos. Depois desenvolvemos sistemas de produção adequados, não é? Por um lado, restauramos a fertilidade dos solos, dos cerrados, terras ácidas, improdutivas, se tornaram terras férteis, né? Pelo uso de calcário, pelo uso de adubos, de biocondicionadores de solos, de pó de rocha. A gente não para de inovar, né, nessas iniciativas. E por último, a gente criou todos esses sistemas de produção que interagem com um complexo industrial na montante, na jusante do agro, de fornecedores de insumos para os produtores, não é? Isso tudo hoje, maquinária adequada, equipamentos adequados às condições tropicais, máquinas muito grandes que permitem hoje realizar rapidamente o plantio e, portanto, viabilizam 2 colheitas no ano. Você planta primeiro a soja, por exemplo, depois faz um milho safrinha, né? Isso é possível porque tem variedades que permitem isso, de ciclo curto, o tempo gasto na preparação, você já faz o plantio direto na palha. Eu não quero me alongar, mas assim, essa grande produção vem de uma grande produtividade. Agora, de nada serve isso se você produzir mais caro que os outros. Ninguém vai comprar você, né? Os seus produtos não vão ser comprados. Então, a gente tem que falar, o Brasil produz muito, mas produz de forma competitiva. Isso, a competitividade é algo essencial na nossa agricultura, ela se obtém com inovação, com tecnologia. Excelente. Evaristo, qual é a extensão das terras indígenas no Brasil e como elas são gerenciadas? Olha, esse é um tema que não é da área da agricultura, eu não gostaria de me estender sobre ele, mas os indígenas hoje ocupam cerca de 14% do território nacional. A maioria dessas terras indígenas estão localizadas na Amazônia, né? Estão sob responsabilidade da FUNAI e, na prática, existe um número muito grande de ONGs que são até proprietárias assim, de determinadas etnias, né? Nem o Exército, às vezes, consegue entrar numa área dessa sem autorização da antropóloga, do antropólogo que anda por lá, né?
Quais são as estratégias para conciliar a agricultura e conservação ambiental no país? Mas também traz grandes desafios. Quando você é pouco provável que todas as culturas estejam em um momento ruim ao mesmo tempo. Isso não ocorre. Entretanto, caso ocorra, o que é raro, a recuperação virá em uma cultura ou outra, logo à frente. E como você tem mais de uma atividade, com certeza uma delas será beneficiada com essa recuperação dos preços. Outro risco mitigado é o climático, porque mesmo sendo na mesma região, as culturas respondem diferentemente a depender das condições climáticas. O desenvolvimento, a produção, o florescimento e a colheita são em momentos diferentes. Isso diminui sim o risco climático. Por fim, a diversificação otimiza equipamentos e máquinas. Equipamentos utilizados para mais de uma cultura vão ter mais horas trabalhadas. Com isso, seu custo por hora é reduzido, aumentando a sua competitividade, mesmo tendo mais manutenção. Porém, contudo, todavia, não são só benefícios que a diversificação traz. Você ainda corre riscos agronômicos. Vou explicar. Cada cultura tem seus produtos recomendados. E ao diversificar na mesma propriedade, mais de uma atividade, você terá em seu depósito vários produtos para culturas diferentes. Pode ocorrer de um produto recomendado para a cultura ser utilizado em outra e ser extremamente prejudicial a essa cultura. Em um momento de muita atividade agrícola, pode ocorrer esse erro. Isso é factível. Por fim, temos ainda que administrar o insumo mais caro, o tempo. No momento que a mãe natureza dá início à temporada de verão, à temporada de safra, ela dá início a todas as culturas. É no mesmo momento que ocorre tratos culturais, plantio, e você está fazendo trato de plantio de várias culturas. Os desafios são enormes. São muitas atividades, muitas responsabilidades no mesmo e único momento. Em assim sendo, por mais dedicado e focado que você seja, que seu time seja, perde-se um pouco a eficiência. Você dedica o mesmo tempo, o mesmo talento para várias atividades. Enfim, diversificar ou não, ambas as decisões têm perdas e ganhos. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Grande abraço, Enio Fernandes. Obrigado pela participação com a gente aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor. A gente segue por aqui com Evaristo de Miranda. Bom, como é que o senhor vê a intersecção entre ciência, filosofia e espiritualidade na sua obra, especialmente em livros como A Geografia da Pele e também O Íntimo e o Infinito? Eu responderei muito rapidamente, porque essa é uma questão enorme, não é? Profunda e que exige sempre reflexão, não é? Busca, mas assim, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Então é fundamental você explorar, né, a inteligibilidade do universo, né? Para os cientistas, o universo é inteligível, mas para as religiões, as grandes tradições religiosas, o universo também é inteligível. E é dessas duas inteligências, né, desse diálogo de fé e razão, que a Igreja Católica, por exemplo, criou as universidades, né, durante a Idade Média, criou a ciência moderna, ela esteve na base disso tudo, trabalhando com seriedade essa temática. Mas é uma temática complexa para a gente abordar aqui. Mas acho que os elementos essenciais eu coloquei aí. Vamos para mais um intervalo e a gente volta na sequência. Rio Verde FM. Olá, eu sou Jordevar Rosa e este é o Minuto Goiás. O nosso estado é uma referência para todo o país. Hoje, Goiás é uma referência nacional em gestão pública. Na educação, somos o primeiro lugar no IDEB. Na segurança pública, nossas forças policiais apresentam resultados inéditos no combate à criminalidade, com reduções de mais de 95% na incidência de alguns crimes.
Na saúde, regionalizamos a rede, ampliando e modernizando hospitais, construindo policlínicas e em breve teremos o Cora, o hospital que será uma referência nacional em tratamento de câncer. Uma gestão transparente e comprometida faz a diferença. Mas tudo isso virou realidade com a seriedade e a força do trabalho do povo que vive em Goiás. Este é o verdadeiro caminho para o sucesso. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Você já viu a taxa de administração dos consórcios do Sicoob Cred Rural? É a melhor taxa de administração do Brasil. A partir de 7,5%. É a sua chance de realizar seus sonhos. A cada 10 mil em cotas de consórcio, você concorre a um carro 0 km e a 150 prêmios de 100 mil pontos Coopera. A promoção é válida de 18 a 30 de novembro. Não fique de fora. Sicoob Cred Rural. Fazendo parte da sua vida. Fazendo parte do seu sonho. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Comber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Comber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Comber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Comber, soluções em secagem de grãos. Rio Verde FM. No ritmagem de grãos. Boa tarde, produtor. Não perca a palestra Manejo da Cultura do Milho com o professor Césio Brito. É hoje às 19 horas no Salão Le Petit, em Rio Verde. É a oportunidade para adquirir conhecimento e transformar os resultados da sua propriedade. Não perca, logo mais às 19 horas no Salão Le Petit, aqui em Rio Verde. De volta com Evaristo de Miranda, falando sobre um agronatal. Vamos falar mais agora sobre essa questão, senhor Evaristo, como especialista em agropecuária. Quais são os principais aspectos que o senhor poderia destacar sobre esse impacto da produção agrícola no Natal brasileiro? As pessoas, às vezes, se distanciaram do agro, sobretudo em áreas urbanas, né? E não se dão conta do quanto o agro está presente no Natal. Ele está presente duplamente. Primeiramente, em toda a simbologia do Natal, né? E segundo, na forma mesmo como a gente celebra o Natal, né? Entre os símbolos natalícios, nós temos a árvore de Natal, não é? Foi um símbolo criado por São Bonifácio, lá no ano 700, não é? Ele adotou o pinheiro como uma imagem da fragilidade do menino Jesus, mas que resistia às adversidades, né? Esse pinheiro acabou sendo adornado, essa prática se estendeu pela sua forma triangular. O pinheiro lembrava a Santíssima Trindade, o pinheiro era sempre verde, então não fenecia, não morria, etc. Pois bem, esse símbolo se estendeu pelo planeta, né? E hoje os viveiristas, né, o pessoal da agropecuária produz mais de 2 milhões de pinheiros nessa época do ano, nos mais diversos formatos. Não são apenas pinheiros, são tuias, várias variedades de tuias, né? Pequeninas para você colocar no escritório, com umas bolas ali adornadas, ou para colocar num apartamento, e até árvores muito grandes para decorar centros comerciais. Então a gente participa muito do agro através também das flores, né? A poinsettia, essa flor de brácteas vermelhas, também conhecida como cardeal, ou flor do Natal, uma flor típica, né, hoje do Natal, ela é usada muito em decoração nas casas, nos centros comerciais, em todas as partes. São milhões e milhões de poinsettias que são produzidas, né, uma planta do México, Euphorbia, que os franciscanos adotaram como um símbolo do Natal, e hoje ela é utilizada no mundo inteiro, né? E o Brasil é um grande produtor. E existem outras flores também associadas a todas as decorações do Natal. Tem um símbolo do Natal que eu gosto muito, queria concluir com ele, talvez, que é o símbolo da guirlanda, né? Enquanto o presépio, a árvore de Natal, você faz dentro de casa, na intimidade dos lares, da família em geral, a guirlanda é algo que você coloca na porta, né? Do lado de fora, né? Essa semana mesmo eu estava descendo uns andares a pé num prédio, eu costumo pegar a escada em vez de ir pelo elevador, e você vê nas portas aquelas guirlandas, né?
Quer dizer, a pessoa está dizendo para fora, para quem está do lado de fora, na porta da casa, que ela está celebrando, participando do Natal. E a guirlanda, ela tem uma simbologia muito bonita. Normalmente ela é feita com 2 plantas diferentes que são trançadas juntas, né? Por exemplo, um bambu que é trançado com um pinheiro, não é? Um azevinho que é trançado com uma outra planta. São 2 vegetais diferentes trançados. Isso significa que 2 naturezas diferentes, a natureza divina e a natureza humana, se entrelaçaram no evento da encarnação do Verbo, no evento do menino Jesus, né? No nascimento de Jesus. Então, é um símbolo que nos prepara para esse mistério da encarnação do Verbo. E esse entrelaçamento não foi só enquanto durou a vida de Jesus, ele é para sempre. Por isso que é um círculo que não tem fim, não é? Evoca o sem fim. Evoca também o ó, os Os, a letra O, os Os de Nossa Senhora do Ó, da freguesia do Ó. Enfim, esses são motetos que se cantam nas igrejas, sobretudo em Minas Gerais, nessa época agora do Advento, né? E o círculo também, um símbolo solar que está associado com o solstício de verão. Então, em toda a simbologia do Natal, o agro está presente, participa, mas participa sobretudo da ceia, não é? É uma época em que se consome no Brasil mais de 100 milhões de panetones, não é? Mais de 100 milhões. É preciso muita fruta cristalizada, muito açúcar, muito chocolate, não é? Muito trigo, tudo para produzir isso, não é? Mas a ceia de Natal também é um momento de proteínas nobres, né? Do peru, do chester, etc. Tudo isso a agropecuária fornece, né? Ela fornece também frutas, porque nós estamos no verão tropical e temos uma abundância enorme de frutas, além de nozes e castanhas. Ou seja, o nosso Natal, ele é permeado, ele é mesmo um agronatal, né? Eu gosto também de olhar para o presépio, né? Porque não é numa casa, né? Não é no centro médico. Jesus, ele nasce num ambiente rural, não é? Numa manjedoura ele é colocado, no lugar que os animais comem, não é? Pela tradição, lendo o profeta Isaías, estava presente ali o boi e o burro, não é? Logo depois chegam os pastores com as ovelhas, não é? Com os seus cães, com cabras, não é? Depois até vem camelos, né? Às vezes eu olho para aquilo e falo, mas parecia uma primeira feira agropecuária já, né? Quer dizer, junta tudo aquilo ali, não é? Então, essa natureza que em silêncio contempla esse mistério. Então, eu acho que, como nós vamos começar a fazer, né, doravante, desejando a todos um Santo Natal, é um momento especial e também das pessoas nas cidades perceberem, né, o quanto os agricultores trabalham para que esse Natal seja farto, não seja caro, que as pessoas possam celebrar de uma forma diferenciada um mistério extraordinário, que é esse de uma criança, né, que vem para inspirar os humanos, né? Isso é a antítese do abuso de poder, é a antítese do autoritarismo, é a antítese da arbitrariedade, não é? Pelo contrário, é um exemplo de humildade a qual os agricultores estão sempre muito próximos. Temos que lembrar que a palavra humildade tem a mesma raiz de humus, de terra, né, daquele que se abaixa, que se inclina para tocar a terra, né? Excelente, um abraço para a Sandra, lá da Fazenda do Ovo. A Sandra, que inclusive está acompanhando a gente, está dizendo que aprendizado essa entrevista. Estou encantado. Um abraço para você, Sandra. E acredito que nesta semana, sexta-feira, a Sandra vai estar por aqui conversando com a gente também, ao vivo aqui no nosso Boa Tarde Produtor. E tenho certeza que será uma entrevista de muita qualidade. 12h14, último intervalo, e a gente volta já para encerrar com o senhor Evaristo de Miranda. Você já viu a taxa de administração dos consórcios do Sicoob Crédito Rural? É a melhor taxa de administração do Brasil. A partir de 7,5%. É a sua chance de realizar seus sonhos. A cada 10 mil em cotas de consórcio, você concorre a um carro 0 km e a 150 prêmios de 100 mil pontos Coopera. A promoção é válida de 18 a 30 de novembro. Não fique de fora. Sicoob Crédito Rural. Fazendo parte da sua vida. Fazendo parte do seu sonho.
Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Comber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Comber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Comber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Comber, soluções em secagem de grãos. Com essa gestão, Rio Verde começou a trilhar um novo caminho. E hoje, colhemos os frutos de tudo que semeamos juntos. Eu aprendi a tocar violão e fiz amigos que amam a música. Essas aulas de artesanato foi um presente para mim. A gente aprende e se diverte. Graças ao programa da Secretaria da Cultura, escritores agora têm vez. Eu consegui lançar meu livro. Foi muito gratificante. Porque a nossa força é o trabalho. Prefeitura de Rio Verde. Secretaria Municipal de Cultura. De volta, Tarde Produtor. Chegando ao final aqui do Boa Tarde Produtor, agradecendo o Evaristo de Miranda, pesquisador e escritor. Muito obrigado pela disponibilidade. Vamos às suas considerações finais. Olha, eu queria primeiro cumprimentar, né, os produtores rurais de Goiás. É o estado dos que mais inovam na agricultura brasileira. Sempre foram pioneiros em diversas coisas, são um exemplo em matéria de irrigação, na horticultura, na produção de frangos, na produção de grãos, etc. Eu tenho muitos amigos aí em Goiás, mas queria mencionar assim, gente como o Valdecir Sovernigo, lá na Fazenda Condor, né? O Hugo, Zé Garrote, aí do Grupo São Salvador, né? O trabalho que o Chequinho faz aí na Dial, enfim, em todo o estado você tem organizações e pessoas cada vez mais preocupadas em levar ao mundo urbano conhecimento sobre esse agro. Não adianta a gente fazer tudo isso e não ser conhecido. Então, parabenizo a rádio, vocês, por levar informações às pessoas. Essa é a missão de todos nós. Se o agro não for conhecido, ele nunca será reconhecido por tudo que ele faz. Por isso, nós temos que levar isso às escolas, aos formadores de opinião e nos preocuparmos com essa COP que vem por aí, cuja preparação deixa muito a desejar. Uma COP que é o que tudo indica, é o povo da Amazônia, a verdadeira população, os 30 milhões de habitantes e o agro de lá, principalmente o agro nacional, não terão voz nem vez e podem até enfrentar grandes dificuldades. Então nós temos que estar todos solidários, atentos e participando disso. Essa COP vai tocar na agricultura brasileira. A agricultura brasileira recentemente tem sido atacada lá na França, por CEOs irresponsáveis de empresas criticando a carne brasileira, criticando a soja brasileira, provocando reações aqui. Então nós não estamos falando de um devaneio, é uma realidade. Temos que defender a soberania do Brasil, o seu direito ao desenvolvimento e a melhoria das condições de vida do seu povo. Os agricultores trabalham para isso, a pesquisa trabalha para isso, os comunicadores, todos também devem trabalhar para isso. Agradeço a todos e desejo já a todos um santo e feliz Natal. Excelente, obrigado Evaristo de Miranda. Vamos chegando ao final do nosso Boa Tarde Produtor. Te espero aqui amanhã, a partir de 11h30, com mais informações no seu programa de informações agrícolas. Lembrando, o programa estará na íntegra no nosso canal do YouTube para você acompanhar desde o início tudo que falamos aqui sobre esse agronatal. Que o senhor e a senhora tenham uma quarta-feira de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu na Rio Verde FM, programa Boa Tarde Produtor. Tudo sobre o agronegócio. Na Rio Verde FM, 12:20.